Olá, golpistas antidemocráticos. Tá sentindo esse cheiro? Esse cheirinho? É a democracia. Que coisa linda a nossa democracia. Sintam o cheiro da robustez das nossas instituições. Que delícia a democracia. Sejam bem-vindos. Você está no canal da Dama de Ferro. Esse programa aqui do canal da Dama de Ferro é o Boletim de Notícias. Aqui no Boletim de Notícias da Dama de Ferro, nós levamos até você as notícias mais relevantes. E também apresentamos uma análise crítica e independente dos fatos. Veja, jamais confunda alguém ter lado com ter o rabo preso. Nós, da Dama de Ferro, temos lado, mas temos total independência. Por isso, queria te pedir uma imensa ajuda. Nos ajude compartilhando o nosso conteúdo. A nossa missão é combater o progressismo paulo-freireano imbecilizante que domina nossa mídia, escolas, universidades e instituições da sociedade civil e emburrece nossas gerações há décadas. Contamos com você nessa missão. Então, vamos às principais manchetes. Presidente comunista brasileiro novamente é humilhado pelo presidente do Uruguai. Príncipe globalista Macron quer cortar as redes sociais para conter protestos na França. Humilhado, Exército Brasileiro explica manobra com tropas da Nicarágua. O presidente comunista brasileiro novamente foi humilhado pelo presidente do Uruguai. Durante a cúpula do Mercosul, o presidente do Uruguai, o Luiz Lacalle Pou, constrangeu novamente o pseudo-democrata e comunista assumido Lula da Silva. O líder uruguaio criticou a ditadura venezuelana. Segundo ele, todos sabemos o que pensamos sobre o regime venezuelano, disse o Lacalle Pou. Isso foi dito uma semana depois do Lula afirmar que o conceito de democracia é relativo. Todos temos uma opinião clara e é preciso sermos objetivos, disse o Lacalle Pou, que também disse que está claro que a Venezuela não vai se tornar uma democracia saudável e a inelegibilidade da principal opositora de Nicolás Maduro provaria a tese do Lacalle Pou, ele disse. Segundo ele, uma candidata como a Maria Corina Machado, com enorme potencial, é desqualificada por motivos políticos e não jurídicos, completou o presidente uruguaio, que ainda disse que a violação dos direitos humanos na Venezuela deve ser tema do debate no Mercosul, porque os países que compõem o bloco dizem, ao menos no discurso, como o Brasil, defender a democracia. Segundo ele crê que o Mercosul tenha de dar um sinal positivo e claro para o povo venezuelano para que possa encaminhar-se a uma democracia plena que claramente hoje não existe. Lembrando que a ditadura genocida da Venezuela proibiu a Corina de exercer cargos públicos por 15 anos, de acordo com a Controladoria Geral venezuelana. De acordo com o órgão, a Maria Corina cometeu irregularidades administrativas na época em que era deputada, de 2011 até 2014. Essa decisão da Maria Corina aconteceu no mesmo dia que o TSE brasileiro tornou inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ora, o democrata de palanque Lula segue sendo o que sempre foi, um enganador, apoiado por uma mídia suja, por entidades e órgãos públicos dominados pela mentalidade revolucionária e por parte das elites carcomidas brasileiras. O exemplo mais claro de apoio às mentiras do Lula é o blogueiro de extrema esquerda da TV esquerdista Globo News, a famosa Goebbels News. O otário Guedes segue passando um pano danado para o Lula, a pedido de seus chefes, enquanto tenta enganar a audiência. O otário usa a palavra democracia em cada frase. Bom, ainda bem que temos lideranças menos simpáticas ao gatuno de São Bernardo do Campo. O presidente do Uruguai novamente humilhou o comunista brasileiro. O decrépito Lula está acostumado com a imprensa antiga e o mundo dos seus primeiros mandatos, que bastava irrigar a Rede Globo, a Folha e o Estadão com verba pública, que eles fingiriam ser a oposição amena como sempre fizeram. No mundo das redes sociais, enganadores como Lula e seu puxa-saco, o blogueiro extremista Otário Guedes,
são desmentidos na lata, sem vaselina. Não existe mais aquela nota safada nos jornais "erramos", que ninguém lia e era bem minúscula. O mundo mudou e a população acordou. O Lula e as elites, que foram fiadoras da volta do gatuno à cena do crime, ainda não sabem lidar com esse novo mundo. Eles usarão todas as armas que têm para nos calar, mas quando calam um, surgem mais 1000. Você não terá um dia de paz, Lula. A nossa missão é te levar de volta para onde você nunca deveria ter saído: a cadeia. Príncipe globalista Macron quer cortar as redes sociais para conter protestos. Em uma reunião com centenas de prefeitos, o presidente francês, que só fala da Amazônia, o Emmanuel Macron, externou a possibilidade de mandar cortar o acesso às redes sociais se as coisas saírem do controle em possíveis novos protestos pela França. As manifestações se intensificaram depois da morte de um adolescente. Segundo o príncipe do globalismo, precisamos ter uma reflexão sobre as redes sociais, sobre as proibições que devemos colocar. E quando as coisas fogem do controle, você pode ter de se colocar em posição de regulá-las ou cortá-las, fecha aspas, ao Macron da Amazônia. O governo esquerdista do Macron afirma que plataformas como TikTok e Snapchat foram usadas pelos manifestantes. Além disso, o Snapchat oferece a função Snap Map, uma ferramenta que possibilita a exibição de vídeos em tempo real em um mapa, de acordo com a geolocalização. Essa ferramenta teve alta procura durante os tumultos. O Lacron também atribuiu às redes sociais e aos games parte da responsabilidade pelo caos na França. Olha, Macron na França, Trudeau no Canadá e o Biden nos Estados Unidos representam fielmente a era dos homens de geleia, homens frouxos com baixa testosterona, cujo objetivo é lacrar. Mas note, a lacração desses incompetentes é só cortina de fumaça. O que eles impõem na prática é mais controle social e mais autoritarismo. Você deve se lembrar do patético Macron recebendo o gatuno Lula com honras de chefe de Estado antes mesmo do Lula ganhar a eleição brasileira, através daquelas maquininhas que deixam Elon Musk verde de ciúmes de tanta tecnologia, você lembra? E quem não lembra do Lacron dando pitaco todo dia sobre a Amazônia, junto com idiotas úteis do mainstream como Leonardo DiCaprio, Cristiano Ronaldo, Mark Ruffalo e tantos outros imbecis? Os pândegos usaram fotos antigas da Amazônia. E agora que conseguiram o que queriam, ou seja, que um governo de extrema esquerda voltasse ao poder no Brasil, os patetas ficaram em silêncio. Esse calabouço que a França mergulhou começou na Revolução Francesa, na Era da Razão. A França, pouco a pouco, foi tomada por dentro com sua política de multiculturalismo. Os dados mais recentes falavam em 10% da população francesa como sendo muçulmana. Certamente na prática já é muito mais. E observe, pequeno gafanhoto, isso não é uma crítica aos muçulmanos, é uma constatação. Eles tomaram conta da França por dentro. Enquanto os muçulmanos têm vários filhos, a francesa padrão tem um pet e uma planta. Mais uma vez a história colocará a Inglaterra como salvadora da França. O problema é que a Inglaterra não parece ter a força de outrora. Oremos! Humilhado, exército brasileiro explica manobra com tropas da ditadura da Nicarágua. Nossos bravos pintores de meio-fio irão, em agosto, sofrer uma nova humilhação por ter que atuar num treinamento com tropas da ditadura da Nicarágua. Os melancias publicaram uma nota sobre o caso. Diz a nota que a Operação Paraná 3 é uma das atividades previstas pela Conferência dos Exércitos Americanos, a CEA, organização internacional que possui 23 exércitos membros, 2 exércitos observadores, 2 organizações militares observadoras e 2 observadores especiais. Ainda diz o Exército que, na qualidade de presidente da CEA, vem cumprindo seu papel de liderança no processo de expansão da cooperação e da integração no enfrentamento dos desafios e das ameaças que podem afetar a segurança e a estabilidade de todos os países do continente americano. Esse órgão CEA possui 23 países membros,
E a sua função, pelo menos na teoria, é aumentar a cooperação entre as forças dos países do continente. Além do Brasil, Nicarágua e Venezuela, fazem parte do grupo os exércitos da Argentina, Estados Unidos, Uruguai, Bolívia e Chile. O órgão atualmente é presidido pelo general Thomas Ribeiro Paiva, comandante do Exército Brasileiro. O exercício, junto com a Nicarágua, consiste em uma simulação. Os organizadores criaram um país fictício que enfrenta a instabilidade política, social. Além de sofrer com catástrofes naturais, esse país estaria na América do Sul. A ideia do treinamento é preparar os exércitos, caso eles precisem ser realmente acionados para atuar em situações como essa. Pois é, bom, de onde a gente não espera nada é que não vem nada mesmo. As nossas impopulares tropas são um vexame. É claro que há exceções naturalmente, mas bota exceção nisso. Você já imaginou, por exemplo, assim, de forma fictícia, a Inglaterra mandando as suas tropas treinarem junto com as tropas alemãs do Hitler, porque tinha algum acordo de cooperação? Não, eu também não. Recentemente, o exército chinês já humilhou o exército brasileiro. Agora eles irão se juntar com tropas da ditadura nicaragüense e da ditadura venezuelana. Mas não pergunte aos blogueiros Otário Guedes, Marcos Uchoa e Reinaldo Azevedo, tá? Eles darão um jeito de te dizer que isso é democracia. Que vexame, hein, Exército Brasileiro? E que vexame, hein, Brasil? Esse foi o Boletim de Notícias da Dama de Ferro. Conte-nos aqui sua opinião, diga se você gostou, detestou, o que pode ter e o que não pode ter, se precisa de mais sal, de menos sal, de mais doce ou de mais pimenta. E, por favor, rompa com os velhos hábitos, é você que manda, você que escolhe o que você assiste. Desligue a grande mídia, não clique neles, não compartilhe. A velha e mofada mídia não dá notícias, eles passam a narrativa dos poderosos e dos grupos que a controlam. Ajude a mídia independente. Você é o patrão. E nos vemos na próxima edição do Boletim de Notícias aqui da Dama de Ferro. Obrigado pela audiência, fiquem com Deus, um beijo na alma. Até mais!